Com qual frequência eu devo regar a minha planta? Uma das perguntas mais comuns que eu recebo quando alguém finalmente traz uma planta para casa é: com qual frequência eu devo regar a minha planta? Essa pergunta pode parecer bastante desafiadora de responder, e às vezes ela é mesmo. E a maneira que geralmente eu faço é dando diretrizes com base na minha própria experiência, misturando um pouco da teoria que eu leio nos livros. Então, às vezes eu digo, bem, eu tenho essa planta aqui, essa Dansone voltada para a janela nordeste, há 3 anos, ela recebe luz tantas horas por dia, então durante a época de seca eu rego 2 vezes por semana e durante a época úmida 1 vez por semana ou a cada 10 dias. Essas diretrizes, elas podem realmente ser úteis para as pessoas que possuem essa planta e condições semelhantes às minhas. Porém, quais são as chances? Por isso, é melhor observar os inúmeros fatores que influenciam a frequência de rega dessa e de qualquer outra planta, entender esses fatores, e é melhor do que ficar decorando o meu jeito ou o jeito de outras pessoas de molhar determinada planta. Para você que está chegando agora, meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, paisagismo e jardinagem, mais especificamente plantas de interior. Se você se interessa por esse assunto, já se inscreva no canal e toque o sininho para não perder nenhuma notificação. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, há um vídeo novo sobre plantas de interior e durante a semana eu sempre solto um shorts ou outro, bastante informativos também, relativos às plantas. Mas vamos voltar um passo e entender por que a água é importante para as plantas em primeiro lugar. A água é uma daquelas coisas inegociáveis, essenciais para as plantas. A água não tem como negociar, gente. Elas precisam de água e ponto. Existem até plantas que podem crescer na escuridão da floresta e podem depender de outras plantas para capturar os nutrientes, que são conhecidas como plantas parasitas. No entanto, nenhuma delas, nem as parasitas, vivem sem água. Água é básico. Isso porque a planta é composta por cerca de 80 a 95% de água. Portanto, a água é extremamente importante para o seu funcionamento básico, desde a manutenção da forma da planta até a absorção de nutrientes através dos caules, das folhas e das raízes, dentre outras coisas, tá? Desde um pequeno musgo que possui apenas uma célula e que, se ele não tiver como criar esse ecossistema, esse microcosmo de umidade ao seu redor, ele vai secar completamente. Até tipos de suculentas que têm raízes, folhas e caules que armazenam água, ou ainda cactos que possuem estruturas fisiológicas totalmente diferentes, como aparecimento de espinhos e abertura de estômatos à noite. Tudo isso evoluiu, tudo isso foi selecionado, as formas foram selecionadas para preservar a maior quantidade de água possível para a planta viver e se reproduzir. Beleza? Entendido isso? Agora vamos falar dos fatores que tornam super desafiadores a frequência de rega nas plantas de interior. Eu tenho cerca de 10 fatores aqui que eu me lembro e vamos começar a falar deles hoje. Porém, provavelmente vai faltar alguma coisa, algum fator que tem tudo a ver aí com as condições que você vive e eu não vou conseguir me lembrar aqui, então depois você deixa nos comentários o que você pensou, que nos próximos vídeos a respeito de rega eu posso fazer um comentário ou outro sobre as condições e como isso pode se adaptar no entendimento de como regar, a frequência que você deve regar as suas plantas. Alguns desses fatores que eu vou falar hoje incluem tamanho da planta, tipo da planta, ingrediente do meio de cultivo, estrutura do solo, do meio de cultivo, velocidade de crescimento da planta, sazonalidade, temperatura, intensidade, quantidade, qualidade da luz, o tempo que você deixa a sua planta exposta e o vaso em que sua planta está. E ainda tem a combinação de tudo isso num borogodó que só Deus nos ajudando para entender como que a gente deve regar as nossas plantas. Então hoje a gente vai se ater à água e como ela interage com alguns desses fatores. Por exemplo, se você está cultivando uma Dansone numa janela face norte, em um vaso de barro, em um meio de cultivo super poroso, provavelmente você vai ter que regar mais a sua planta com mais frequência do que se você estivesse cultivando essa mesma Dansone em um vaso de plástico, em um meio de cultivo mais úmido, voltado
para face sul, janela face sul. Existem tantas combinações diferentes desses fatores que eu falei, que afetam a frequência das plantas, que me leva à conclusão que eu falei logo no início. Você provavelmente vai ficar mais bem preparado observando a planta do que ficar tentando adivinhar. Ah, essa aqui eu devo regar 2 vezes por semana, essa eu devo regar 3. É claro que isso é uma ótima diretriz, eu não vou mentir, principalmente para quem está começando. Há alguns vídeos aqui no meu canal em que eu dou esse direcionamento também, porém tenha em mente, é um direcionamento simplista. Não há nada de errado, mas é mais acurado observar as condições da sua planta para daí você chegar às conclusões com qual frequência você deve regar suas plantas, tá? Assim você vai ter mais controle de todo o processo. E o ato de observar suas plantas diariamente, para entender essas variáveis, para aprender a observar o que elas estão te dizendo, especialmente se precisam de mais ou menos água, é fundamental para ter plantas saudáveis dentro da sua casa. Se você é novo ou não tão novo assim no mundo das plantas, eu estou preparando um material em PDF para te dar. O Cultivo de Plantas de Interior, curso básico. Ele é básico, mas nem tão básico assim. Nesse material você vai aprender questões sobre o que é planta, como as plantas precisam de luz, por que as plantas precisam de luz, de água, quais são as características que pais e mães de plantas devem adquirir para ter o hábito saudável do cultivo de plantas de interior. O material foi preparado numa sequência lógica, desde o momento em que você decide ter plantas dentro da sua casa, até como comprá-las, onde colocá-las, como cuidar delas. São 11 capítulos separados, objetivos e ilustrados para você. O material em si é gratuito, você não vai pagar nada por ele. Só que para hospedar esse material, eu escolhi uma plataforma segura, para que você não tenha problema em ficar clicando em links estranhos. Você sabe como é, né? A internet é... Para evitar qualquer problema, eu escolhi uma plataforma paga. Então, é um preço simbólico de R$1 e só mesmo para pagar a plataforma. É como se você estivesse recebendo um produto gratuito, produto que você ganhou e tem que pagar o frete. Caso você se interesse, eu vou deixar o link aqui no grupo do WhatsApp. O material ainda não está pronto, mas assim que tiver, você que está lá no grupo vai receber em primeira mão. E se você estiver no futuro assistindo esse vídeo daqui 2 ou 3 semanas, depois da postagem, é provável que o link já esteja disponível para você pegar o seu e-book. Então, é só clicar, pegar o seu e-book e, sem mais delongas, vamos voltar às aulas. A aula, né? Água, planta, frequência. A primeira coisa a fazer é observar sua planta, o que a gente já vem falando desde o início do vídeo. Muitas plantas aparecem indicações que não estão recebendo a quantidade certa de água. Por exemplo, essa suculenta aqui, quando começa a receber muita água, fica verde e murcha. Já essa avenquinha aqui é muito fácil. Você perdeu a mão na rega, no dia seguinte ela tá toda seca. E é muito fácil de observar a quantidade certa de água, apenas observando o comportamento da sua planta. Um outro grupo também que é muito comum da gente observar facilmente são as marantas. Elas têm a tendência de enrolar as folhas para dentro, mesmo estando longe da luz, como uma forma de proteção para não perder muita água. Eu falei sobre esse assunto na semana passada. Eu vou deixar o card aqui em cima na descrição do vídeo, se você se interessar em aprender mais sobre folhas, tá lá. Essas estratégias de economia de água são diferentes para cada planta, e à medida que você começar a observar os hábitos diferentes das plantas na sua casa, você vai se tornar mais preciso na hora de tomar a decisão para descobrir a frequência de rega. Isso é muito importante para quem tem muita variedade de plantas também. A segunda maneira é inspecionar minuciosamente e observar o solo da sua planta. O que eu quero dizer com isso é que é muito clichê alguém dar o conselho de verificar só os 2 primeiros centímetros do solo. Se ele estiver seco é porque está na hora de regar, porque existem problemas e desafios com isso. Peraí, calma, deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver verificando somente os 2 centímetros da sua planta, não que isso esteja errado, isso é bom, mas nem sempre é o suficiente. Na semana retrasada, eu falei sobre a rega das alocáceas e introduzi o assunto de rega naquelas plantas e mencionei sobre essa estratégia do dedo e como isso deve ser interpretado. Eu vou deixar o card aqui em cima também na descrição, depois você vai lá e assiste. Pois bem, eu vou reforçar aqui o que eu falei lá no outro vídeo.
Se você tem um vaso cheio de terra e os 2 primeiros centímetros parecem secos, não necessariamente a parte inferior do seu vaso também vai estar seca. É bem provável que ele ainda esteja úmido. E se você começar a regar, corre o risco de encharcar o solo da sua planta repetidamente. Eu falei sobre o risco que a rega excessiva causa nas folhas no vídeo da semana passada, depois você vai lá e assiste. Pois bem, voltando. Se o vaso das suas plantas não tiver um furo no fundo, é pior ainda esse excesso. E se o vaso for de plástico, pronto, catástrofe geral. Gente, vou abrir aqui um parêntese, porque eu não estou dizendo que vaso de plástico é catástrofe, tá? Nesse contexto de rega excessiva, esse tipo de vaso pode te jogar contra você. Por isso, a importância de entender o contexto da situação da sua planta para depois regar e definir a frequência de rega. Voltando, a outra coisa que você precisa ter em mente, a inspeção do solo deve ser feita nos níveis mais profundos. E existem maneiras relativamente simples de fazer isso. Você pode usar um palito de churrasco enfiado bem na bordinha assim do seu vaso até o fundo e tirar. Se ele sair seco, desde a ponta até o começo, é porque as camadas mais fundas do solo já estão secas, então é provável que está na hora de regar. Se ele sair sujinho, significa que no fundo ainda tem água, então você não necessariamente precisa regar ainda. Você pode esperar mais uns 2 ou 3 dias, vai testando até que ele saia seco, aí você rega de novo. E é claro que existem também medidores de umidade de solo, que podem ser bastante precisos. Mas eu não tenho nenhum, não uso, minhas plantas vão muito bem, obrigada. Mas eles facilitam bem a vida, caso o teste do palito ou a noção do seu preparo de solo ainda não esteja muito acurada na sua mente. É uma ferramenta bastante útil, principalmente para as plantas que têm uma janela de rega muito pequena. Uma outra razão pela qual verificar os 2 primeiros centímetros do solo não é um indicador confiável, é porque se você estiver regando a sua planta de baixo para cima, o topo geralmente vai ficar mais seco, porque a água está vindo de baixo para cima e geralmente a parte de cima vai ficar mais seca mesmo e a parte inferior do solo mais molhada. Isso é uma prática bem interessante para suculentas, plantas pequenas que não gostam de ter as folhas e as dobras molhadas. Até para vaso grande é um pouco mais difícil, mas é uma técnica utilizada e que os 2 primeiros centímetros do solo não vão te dizer nada. E um outro motivo para a gente ter a rega certa na frequência certa é o movimento da raiz. Regar a sua planta até a base e deixar com que a parte de cima fique seca e a de baixo mais úmida é para que as pontas e os pelos das raízes cresçam para baixo. Regra: raiz procura água. É claro que existem raízes de fixação e aéreas, mas eu não estou falando aqui dessas, estou falando dessas de absorção. Quanto mais comprida ela for no perfil do solo, mais disponível a água ela vai estar em diferentes níveis. E se você regar sempre a sua planta e deixar sempre a disponibilidade do solo úmido aqui em cima, ela nunca vai crescer para baixo. Então a raiz vai ficar fraca, não vai sustentar a sua planta, nem física, nem metabolicamente. Então, não compre essa ideia de verificar somente os 2 primeiros pedacinhos do solo. Agora você sabe que você precisa verificar toda a planta até o fundo, tá? Eu não vou ser hipócrita. Eu mesma já fiz alguns vídeos no começo do meu canal em que eu falava sobre isso, né? Sobre esse tipo de verificação. Mas agora, estudando mais, entendendo mais sobre o cultivo de plantas de interior, eu percebo que a precisão e a acurácia na informação são o que mais importam para manter suas plantas saudáveis, principalmente se você tem uma variedade muito grande de plantas. Não que esteja errado aquele parâmetro, não é isso. Mas aquilo lá deve ser um guia, não uma determinante para a decisão de molhar a sua planta e decidir a frequência de rega delas, tá? Outra maneira de verificar se a planta está totalmente irrigada, e isso influencia totalmente na frequência da sua rega, é o furo na parte inferior do seu vaso. Eu tenho que dizer que mesmo que eu te diga tudo isso, não significa que necessariamente eu cumpra, tá? Eu tô te ensinando o que é o certo. Eu não me importo em ficar testando diferentes coisas e correr o risco de perder uma planta. A minha mente científica me impele a fazer isso, então eu testo mesmo. Por exemplo, o que eu tô dizendo tudo isso? Essa minha Adansone aqui, eu comprei
esse vaso e ele veio errado, veio com defeito. A empresa foi, me mandou outro e eu acabei com excesso dessa base branca. Só que esse é um vaso auto-irrigável. Eu tirei o sistema auto-irrigável do vaso e fiquei só com a parte branca porque particularmente me agrada. Só que esses vasos não tem furo. Eu não fiz furo neles. Eu molho a minha planta nesse vaso sem furo. Eu não posso dizer que ela está sofrendo. Mas eu tenho uma precisão absurda quando se trata em verificar o solo dela. Eu tenho a minha disciplina diária e isso mantém a planta bem, porque eu, mesmo sem um furo, a planta está bem e não está encharcada. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, essas são apenas informações que eu estou te dando, você se adapta essas informações à sua realidade. E esse não é o único caso que eu tenho, mas não se preocupe que eu vou falar um pouco mais sobre essas particularidades em alguns vídeos na frente, sobre vasos auto-irrigáveis particularmente. Mas eu estou te dizendo tudo isso porque eu preciso te falar que se você é iniciante, não teste. Pegue um vaso com furo, coloque um pratinho embaixo e regue a sua planta. Se a água escorrer, tá tudo certo. Você não vai perder a sua planta, tá bem? Não deixe a água sempre encostada no pratinho, porque a raiz vai ficar encharcada e isso pode causar podridão, desenvolvimento de bactérias. Só recapitulando, nós vimos nesse vídeo que a frequência de rega das suas plantas depende basicamente da observação que você faz com as suas plantas. Juntando todas as variáveis ambientais que as envolvem e verificando o solo até lá embaixo, você vai saber identificar o momento certo que a sua planta precisa ser regada novamente. Eu espero que isso comece a ajudar a esclarecer por que de ser tão importante observar mais as suas plantas quando se trata da frequência da rega delas e não ficar comprando a ideia de que existe um padrão de rega para uma determinada tipo de planta. Se você quiser se aprofundar mais ainda no cuidado das plantas de interior, confira o e-book gratuito que eu disponibilizo para você. Caso o link ainda não esteja disponível, se inscreva na lista de espera no link abaixo, porque eu não sei por quanto tempo eu vou manter esse material gratuito disponível. Se você gosta desse tipo de vídeo básico, dê um joinha e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais a produzir novos conteúdos. Te vejo na próxima semana para a gente continuar esse assunto. Até lá, tchau!